a primeira coisa que eu tenho para te falar, velho, é o seguinte: vamos pensar que eu sou a noiva, quer dizer, vamos pensar que eu sou uma pessoa que estou lendo um livro, né? Vocês estão falando de contar histórias. Então, acho que o melhor exemplo de contar histórias é um livro, que é o mais clássico que todo mundo na vida, seja fotógrafo ou não, está acostumado a ler histórias. Então, vamos supor, vou pegar para ler um livro sobre um casamento que aconteceu, não sei o que, olha, esse é o noivo, tal. E aí eu vou passando as fotos. De repente, cara, tá, aqui tá tudo bem. Tô passando aqui, vou passar a música. Cadê? Olha aqui, ó. No make-off da noiva, que eu acho que começa a dar muito problema. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Tem uma noiva, ela está se arrumando para o casamento, ela se emocionou, que bacana, muito legal a história. Olha, chegou gente lá, as pessoas se abraçaram, ótimo convitinho, um detalhe ali, muito bacana, compondo o ambiente. Olha, tem flores, tem mesa de decoração, olha, tem um sapato. Opa, tem mais florzinha de decoração, olha aqui, tem uma, sabe? É um livro e as suas fotos, elas começam. Então, ó, você tem o make-off do noivo, aí você começa o make-off da noiva e você já tem um monte de foto espalhada aqui de decoração. Tá? E isso vai se repetindo ao longo de tudo. Ó. Tem a noiva, olha, tem um vestido bonito, ela estava na janela e tal. De repente, você está vendo aqui nesse clima, aqui de repente entra uma flor que não tem nada a ver com a história. Quer dizer, até tem, mas está no lugar errado. Entendeu? É como se você estivesse lendo um livro e as páginas estivessem embaralhadas. Você está entendendo o que eu estou Eu te falando? compreendo perfeitamente. Eu tento diminuir isso porque o primeiro contato que os noivos têm com o meu trabalho não é através dessas fotos. O primeiro Ah, contato que eles têm é através do slideshow, que aí sim eu conto a história com todos os momentos, é lógico, tem alguns momentos que tem ordem cronológica e tem alguns outros momentos que a gente pode usar mesmo, né? Quem sabe um flash de algum outro momento para criar um ponto mais alto na música e tal. Mas assim, 99% a ordem cronológica. Mas é o slideshow, não é essas fotos. Essas fotos é a entrega de todo o material que eles têm para que a gente finalize com o álbum. mas é o seguinte, a gente tem que pensar que o álbum é o final do seu funil, é a última coisa. Quando a gente está falando de narrativa, narrativa é uma coisa que a gente não constrói só na hora de fotografar. Na verdade, a parte mais importante da construção de uma narrativa é a edição do material. Por edição, eu digo, né, curadoria, selecionar, escolher, Uhum. organizar o seu material. Então, pensa num funil que a pessoa te contratou para contar a história do casamento dela. E aí você vai fazer o seguinte: como que você vai fazer isso? Através de fotos. Quantas fotos você entrega? Sei lá, 700 fotos. No caso aqui, você entregou 1.155 fotos, que é bastante. Na verdade, isso aqui dá 2 casamentos meus. Mas, enfim, não importa a quantidade de fotos que você entregue. Porque o negócio é você pensar num funil. Então, você tem ali o básico, né, que é entregar as fotos para a noiva. É isso que você combinou com ela. Você não combinou, não sei se você combinou, mas normalmente você tem um pacote básico de fotografia que você vai entregar fotos, talvez no pendrive, no link. Você não prometeu postagem no Instagram, você não prometeu stories, você não prometeu postagem no blog, nem slideshow, nem nada. Vamos supor que você tenha que entregar essas 700 fotos, essas 1.115 fotos aqui. Todas essas fotos que você entrega para ela, isso aí é uma narrativa base, tá? É o grosso daquilo e de onde você vai tirar várias outras possibilidades de narrativa dali. Então, você tem uma base com 1.100 fotos, dali você pode tirar um slideshow, dali você pode tirar uma postagem no blog, uma sequência de fotos para stories, e, claro, por fim, o seu álbum. Então, é importante que a gente tenha na cabeça o seguinte: é um princípio da organização. Se isso aqui não está organizado de uma maneira que seja compreensível como uma história, com começo, meio e fim, que as pessoas entendam direitinho, fica muito difícil depois de você construir boas narrativas com esse material todo bagunçado. Porque é ele que vai te dar o caminho para qualquer outro tipo de narrativa que você vai construir. Então, você pensa o seguinte aqui, ó, olha que é o que eu estava te falando aqui. Você tem esse momento aqui, por exemplo, a entrada da noiva, né? Você tem as pessoas ali se emocionando aqui, ó, tem um cara chorando e tal, aí entra a noiva e tal, tudo, né? Uma sequência, a pessoa tá se envolvendo com a sua história.
Aí, de repente, vem isso aqui. Falei, putz, nó, quebrou tudo, né? E aí você volta para a história, volta para cá, volta para a história e volta para cá. Você tem, eu já fiz uma separação aqui, você tem em torno de 250 fotos de decoração espalhadas ao longo de toda a sua história aqui, de todo o seu casamento. Quando você tem isso, cara, é muito difícil, por exemplo, você ter um controle sobre quais são as fotos mais legais de decoração que você quer para montar um portfólio. Ou então, quais são as fotos mais legais da cerimônia que você quer para montar um slideshow só da cerimônia. Entendeu? Fica tudo muito bagunçado. Então, a primeira coisa que eu te sugiro a fazer é o seguinte: se você não conseguiu sincar, você veio na mão, porque o Lightroom, se você clicou numa foto aqui, ó, deixa eu aumentar, você arrasta ela para o lado, ela muda de lugar. Explicar um pouquinho só do meu método. Então, eu chego num casamento com 15 mil fotos. Dessas 15 mil fotos, eu passo pelo Photomechanic, selecionando elas, e reduzo para umas 2.000, que são as fotos que entram para dentro do Lightroom. O que eu faço? Eu começo a criar coleções aqui embaixo. Então, para um casamento, um catálogo de edição, eu vou ter que coleções 01, make-off da noiva, make-off do noivo, cerimônia, fotos formais, festa, né, e fotos posadas e decoração. E aí eu vou organizando isso nas coleções, sacou? Então, tudo que é making-off da noiva vem primeiro para uma coleção chamada making-off da noiva. Tudo que é making-off do noivo vai para outra coleção chamada making-off do noivo. E aí eu já tenho as coisas separadas por tema, sacou? E é importante a gente ter essa organização, porque senão a gente não consegue olhar de uma forma mais clara para a nossa história. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, já, né, tipo, do jeito que você me mandou, eu fiz na mão. Então, eu fui catando, por exemplo. A primeira coisa foi passar todas as suas fotos e ir clicando aqui, pegando tudo que é foto de decoração. Você vê que elas já estão meio marcadinhas de roxo. Fui na mão mesmo, passei todas, e aí organizei elas lá no final. Arrastei tudo lá para baixo, tá? Depois, eu fiz uma outra coisa, que era, lá na hora da festa, pegar todas as fotos posadas, assim, ó, desse tipo, e também, na mão, marquei de azul e joguei lá para baixo também. Então, criei 2 blocos. Um bloco com as fotos mais espontâneas, um bloco com as fotos de decoração e um bloco com as fotos de posadas, que é isso aqui, ó. Se você já vier aqui, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó, eu juntei todas as fotos de decoração num blocão só. E aí você começa a perceber, cara, olha isso aqui. Você tem de detalhes e decoração, você tem daqui até aqui, a gente tem 229 fotos, tá? Só um adendo aí. Foi um pedido que tivesse esse registro exclusivo da decoração. Então, Não, foi tá. por isso que foi que a gente escolheu trabalhar com 3 fotógrafos. Normalmente a gente trabalha com 2 fotógrafos. O que eu tenho de decoração? Quem, onde e quando não pode faltar. Então, o onde seria decoração, seria fotos mais abertas, algumas fotos de alguns detalhes mais importantes. Tá. Então, nesse casamento em específico, aconteceu mais fotos de decoração do que o normal. Mas mesmo, cara, nessa ocasião que eles te pediram para dar uma ênfase, isso acontece muito também. A gente manda um questionário lá, só tem decoração, quero. Cara, você pode ver que assim, você tem 230 fotos. Eu te falo que assim, num caso excepcional, 80 fotos resolve isso perfeitamente. O que eu vi no seu aqui, por exemplo, é que você chega lá na decoração, vamos pensar o seguinte, ó. Só de docinhos. Vamos pegar só as fotos de doce. Tá? Olha aqui, esse doce tem 1, 2, 3 fotos. Esse tem 2 que são basicamente iguais, ó, essa e essa. Você não precisa entregar as 2, você entrega uma. E olha aqui, ó, os docinhos laranjados também, tem uma penca de foto. Então não é que tá assim, não é que não é para fotografar os doces. Olha aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 fotos desse aqui. Você pode simplesmente entregar essa de close e escolher uma aqui, ó, essa aqui tá bonitinha. Essas 3 fotos são a mesma coisa. Olha aqui, ó, eu reparei que essa mesa aqui da decoração, né, que tem essas coisas azuis. Assim. É a mesa dos pais. Isso. Mesa dos pais. Cadê? Olha o tanto de foto da mesma. Não sei se é a mesma, mas elas são todas iguais, tá vendo?
né? Olha aqui, ó, fotos de cima, aqui, ó, eu tenho uma, duas, três, Cara, essa quatro ordem fotos, cinco fotos, personalizável ia seis salvar minha fotos. vida. Isso aqui, ó, você selecionou várias fotos, né? E aí você Aham. aperta a tecla N, que ela entra aqui, e você pode ir eliminando algumas fotos. Ó. Isso ajuda muito para a gente escolher foto. Então, cara, acho que é isso que falta um pouco para você também. Segurança de escolher mesmo, falar, bater o pé e falar, não vou entregar 1.115 fotos, eu vou entregar 545, que é uma seleção que eu fiz aqui para você, ó. Tipo, estava ontem aqui olhando sua foto, falando, não, deixa eu fazer o que eu entregaria. E cheguei numa seleção com 500, tipo, cortei pela metade o Uhum. valor. E assim, claro, eu não estava lá, não conversei, não sei, mas eu acredito que se eu entregasse isso para um casamento, é muito difícil a pessoa falar, não, faltou isso. Porque eu não estou te falando para você não fazer 235 fotos de decoração. Eu estou falando para você não entregar, porque é importante a gente fazer, você entrega uma seleção enxuta, e aí, cara, se ela perguntar, poxa, mas faltou aquilo, aí fala, aquilo eu tenho, aí você dá uma de boa, passou batido, né, na minha seleção. O que realmente passou? Talvez você achou que não era relevante e era para ela. Mas deixa isso para as pessoas acharem. Eu sempre tive medo. Nos meus primeiros casamentos eu entregava 1.500 fotos, se eu for pegar aqui, ó, 2013. Tá lá, tem casamento aqui com 1.000 fotos. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu quero entregar 1.000, eu não me importo de tratar 1.000 fotos. E não é isso. E, cara, quando você tem uma seleção com 1.000 e tantas fotos, as fotos boas, elas ficam perdidas ali. Sabe? Você não consegue valorizar as suas fotos que são realmente boas e acaba que vira tudo um bolo. Então, muitas vezes, o cara é um bom fotógrafo, o cara tem fotos legais, só que ele mistura aquilo com um tanto de foto que a pessoa se cansa ali, né? Ela não chegou nem na cerimônia, ela já está cansada de ver as fotos. É. E aí ela vai, vira uma coisa meio descartável, sabe? Vai Não, passando só eu não pra... vou mentir para você, isso acontece comigo, com o meu próprio trabalho, por isso que eu foco muito no slideshow. Quando eu quero sentir de novo aquilo que eu já fiz, eu não vou nas fotos, eu vou no slideshow, Né? entendeu? É isso aí. Mas pensa que é o seguinte, o slideshow é É, legal, tá é certo. bacana, mas essas 400 fotos, cara, elas têm que estar organizadinhas e bonitinhas. Olha como se eu mudar aqui, ó, eu peguei suas fotos que estavam assim, tudo bagunçado, né? Com foto de decoração, misturado com foto de, sei lá, de make-off, de cerimônia. Você imagina a noiva, tá lá, ela falou, nossa, queria uma foto da mesa do bolo. Ela tem que rodar o casamento inteiro até achar. E mesmo assim ela acha um bolo aqui, aí lá para cima tem outro bolo, entendeu? Fica difícil para ela compreender o que você entregou para ela, fica difícil para as pessoas assimilarem aquilo como uma história, fica cansativo, não tem uma sequência lógica. E, cara, eu acho que só de você organizar isso já vai valorizar muito o seu trabalho. A visão que o seu cliente tem sobre, né, o seu poder de criar narrativas, de contar histórias. Mas eu acho que quando a gente pega assim 1.500 fotos e resume isso em 545, aí sim, aí a coisa pula para fora e fala, cara, não, realmente o que você falou, eu preciso de mais energia. Você não precisa de mais energia necessariamente na hora de fotografar, porque você tem material. Porque eu acho que isso aqui, dessas 1.155 fotos, já é uma seleção de um número muito maior de fotos, né? Com certeza. Eu sou exageradão assim também, às vezes cai lá nos 10, 12K. Esse aí, Então, por exemplo, foi 13 mil. aí, ó. E com isso, cara, é isso. Ó, um casamento que eu faço 13.000 fotos, eu entrego isso. 500, 600. Numa ocasião muito especial, 700 fotos, tá? Então, eu acho que eu quero passar com você aqui, mostrando como que a gente pode fazer isso um pouco, tá?